favor, deem o seu like e inscrevam-se em nosso canal, ok? Muito obrigado! Costumeiramente, eu gravo meus vídeos às quartas-feiras. Entretanto, ontem, eu ainda não tinha assim nenhum assunto, nenhum tema para comentar. Fui meditar. No meio da meditação, eu achei por bem parar um pouquinho e fui ver o Facebook. Mas quando eu abri o Facebook, de imediato me veio a inspiração para comentar sobre a fragilidade do que os cristãos pensam, a fragilidade com que os cristãos recebem uma palavra verdadeira, quando esta palavra se confronta com aquilo que eles têm enraizado em suas mentes como o correto. Entretanto, o texto se mostra tão claro, mas as pessoas não querem ver. Há um ditado que diz da seguinte forma: pior cego é aquele que não quer ver. E o que me parece é que muitos cristãos estão agindo assim. Lembrei-me de um texto bíblico em que seu escritor narrava uma situação e dizia que naquele momento estava alimentando aquelas pessoas como se alimenta a criança, com comida fraca, porque não era o momento ainda deles receberem uma palavra forte, um alimento forte, sólido. Será que não chegou ainda esse momento? Vejamos o que diz o texto bíblico. Hebreus 4, de 11 a 14, assim diz: sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornardes tardios em ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite, e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimente de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Para discernir tanto o bem como o mal. O autor do texto chama a atenção para a situação que até os dias de hoje é visto com frequência no meio evangélico, ou cristão, como assim você queira falar. É notório que grandes e pequenos movimentos religiosos se utilizam de práticas que não têm guarida no texto bíblico. Seres humanos que se mostram crianças no entender e no praticar o ensinamento bíblico. E o que é mais importante, se mostram muito mais crianças ainda quando lhes são apresentadas verdades que a eles não são tidas como as que eles têm como base. Verdadeiros adoradores de quê ou de quem? Mas voltemos ao texto bíblico, que foi escrito há aproximadamente 65 anos após o Cristo. Olha que essa data não é exata, perfeito? Um texto escrito há mais de 1500 anos, chamando a atenção para aquelas pessoas que elas estavam se portando como crianças, que não tinham condições de receber um ensinamento mais forte, que não tinham condições de receber um alimento mais sólido. Por quê? Porque isso lhes faria mal. Ou seja, sem base, você não pode galgar os degraus da escada. Você está me entendendo? E pelo seu tempo de experiência, pelo seu tempo de vida, eles já deveriam ser mestres naquilo que propagam, naquilo que ensinam, naquilo que vivem, naquilo que vivenciam. Mas, por se tornarem crianças ou se manterem crianças, estagnaram num degrau e não caminharam e não subiram. O versículo 11 deixa claro que o autor gostaria de explicar com mais profundidades o evento do Cristo, mas as pessoas daquele momento estavam tardias em ouvir, ou seja, não conseguiam entender, não tinham firmamento para entender
aquilo que o autor os traria. Por isso, ele deixa para um outro momento, talvez num outro patamar da sua caminhada ou da caminhada daquelas pessoas. O texto continua trazendo a explicação e dizendo: olha, pelo tempo que vocês têm de experiência, pelo tempo que vocês têm de vivência, vocês já deveriam ser mestres. Mas infelizmente, o que nós vemos são vocês que estagnaram no degrau da escada do caminhar, da escada da vida, e estagnaram no degrau da criança, da criancice, da inexperiência. Às vezes, porque não querem aprender. Às vezes, porque desejam seguir aquilo que lhes dizem e não de procurar o que Deus quer lhe dar, a não ser que caia do céu como se fosse um milagre. Mas sejamos sinceros, o texto bíblico foi separado para que você leia, para que você entenda, para que você aprenda, para que você vivencie e para que você cresça com essas experiências. Porque é através do conhecimento que o texto bíblico lhe traz que você vai experimentar um crescimento, porque não se cresce sem conhecimento. E se você quer ouvir falar de Deus, se você quer aprender de Deus, se você quer aprender do Cristo, o texto bíblico está aí, de tão fácil acesso. Onde você quiser, hoje tem uma Bíblia. Se você tem um WhatsApp, você consegue. Se você tem Facebook, você consegue. Se você tem um notebook, você consegue. Se você não tem nada disso, vá a uma igreja evangélica e peça um exemplar. Pelo menos ela deveria estar lá para isso, servir. Ela, a igreja. Ok? O texto, em seu versículo 11, deixa evidente que o autor tem a pretensão de ensinar muito mais coisas, mas os cristãos daquela época estão sem base para receber um alimento mais sólido. E vocês sabem que um intestino ou um estômago que não esteja preparado para comer uma feijoada, se comer, o estrago vai ser grande. Entenderam? O que quer dizer isso? Na realidade, isso quer dizer que as pessoas estavam nem aí, não estavam se lixando para querer aprender. Bastava o trivial, bastava o que quiserem lhe ensinar, ou o que quiseram lhe ensinar, bastava o que estavam lhe ensinando. E não é isso. Aprofundeis o conhecimento, para que você saiba, no momento em que for arguído, defender-se, defender a sua fé, e para que você saiba até evangelizar, levar a outros a palavra de esperança, a palavra da nossa esperança que está no Cristo. A caminhada da vida é feita de degraus. São esses degraus que nós temos que galgar. Uns galgando um a um, outros mais gulosos galgando de 2, 3 por vez. Mas esses degraus têm que ser galgados, porque senão você corre o risco de estagnar e parar num patamar que não seja o ideal daquilo que você precisa para viver. E aí você vai se sentir inferior. Por quê? Porque outras pessoas caminharão, outras pessoas galgarão, outras pessoas crescerão. E para nós cristãos, esses degraus deveriam nos levar à estatura do varão perfeito. Lembraram do versículo? Lembraram do texto? Que a nossa caminhada é para nos chegarmos até a estatura do varão perfeito? Pois é. É com isso em mente que nós devemos caminhar. Sigamos e prossigamos em conhecê-lo. O autor de Efésios trata a respeito dessa situação e assim se expressa: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude do Cristo. Esse texto embasa o que eu já lhe disse, do nosso caminhar, o nosso prosseguir em subir os degraus, é chegar à plenitude do Cristo, à plenitude do varão perfeito.
Mesmo esse texto sendo escrito exclusivamente aos Efésios, nós podemos utilizá-lo como referência para as nossas vidas, para que nós também cresçamos. Mas afinal, hoje, nós ainda somos crianças espirituais que não têm base para ouvir a verdade, para ouvir as verdades que o texto fala? Será que ainda nós somos despreparados e precisamos apenas de alimento líquido em vez do alimento sólido, forte? E agradecemos pelo tempo despendido. Deus, o Deus bíblico, o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, e agora nosso, continue te abençoando. Tenha certeza que nós estaremos aqui do outro lado da corda orando por vocês. Inscrevam-se em nosso canal, ok?